Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Cristo. Quero agradecer ao convite feito pelo nosso irmão Fábio para estarmos aqui. Ao pastor Paulo Emílio também agradeço por estar cedendo o púlpito para compartilharmos com os irmãos. Já vejo ali também o pastor Dênio ali, que Deus o abençoe. Agradeço a cada um de vocês que terão a paciência de me ouvir pelos próximos minutos. Certamente vocês são muito piedosos em fazê-lo e me conceder essa graça. Já preciso dizer aos irmãos que eu não sou especialista nesse assunto. É um assunto muito denso, apesar de ser um amante da nossa história. Valorizo por demais a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. E já durante algum tempo, eu até costumo dizer em alguns círculos, que a nossa igreja, a igreja a qual o Senhor nos chamou para servir, não foi uma igreja que surgiu no fundo do quintal ou na garagem de uma casa, mas uma igreja que surge através do plano estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou um jovem pastor missionário para estabelecer a igreja aqui no nosso território. E graças ao Senhor Jesus Cristo, que com todas as lutas, todas as dificuldades que já enfrentamos em nossa história, é uma igreja grande, é uma igreja unida mesmo com toda a sua diversidade, e uma igreja que tem sido relevante em todo o cenário mundial. Além de pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vila Norma, também sou candidato da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu e minha família estamos nos preparando para atuar no continente africano, especificamente em Angola. E talvez os irmãos, ainda que tenha um pastor que seja envolvido também com a área missionária, com a Junta de Missões, mas talvez há alguns aqui que não tenham a informação de como a Igreja Presbiteriana do Brasil é procurada por muitas denominações reformadas em todo o mundo. Recebemos pedidos de ajuda todos os dias. E mesmo com os 10 seminários que nós temos, se nós, a cada ano, pegarmos todos os seminaristas que se formam, enviá-los para a APMT, ainda assim nós não daremos conta de todos os pedidos de ajuda que a nossa denominação recebe. E isso é algo bom demais, meus irmãos, no Senhor, para glorificar o nome de Deus. Porque é uma igreja séria, comprometida com o Evangelho e de destaque não apenas em contexto nacional, mas também em contexto internacional. Meus irmãos, ficou para falarmos nessa noite sobre esse tema aí, mesmo nesse período curto de tempo do ano de 1888 até o ano de 1917, mas tem muita história aí dentro. E um período muito importante da nossa história, porque a nossa igreja ela estava se consolidando e ela já vai enfrentar uma grande crise. E através dessa crise, a igreja ela passa pelo seu primeiro e grande cisma, que é o rompimento que nós vamos ver aqui no ano de 1903. E ao ver essa história, ao relembrar dessa história, eu pude refletir muito essa semana em pensar o seguinte, que mesmo com essa divisão, esse grande racha que a nossa igreja teve, coisas grandes demais também aconteceram nesse período. Aprove o Senhor acontecer essa divisão. Mas nós vamos ver com uma pequena estatística que eu vou apresentar aos irmãos, o quanto a nossa igreja cresceu em nosso território. Então a proposta que nos foi feita é dissensão e reconstituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa divisão, os irmãos têm conhecimento, inclusive é uma divisão que foi feita pelo doutor Alderi. Inclusive esse material que eu vou trabalhar com vocês, não os slides, as fotografias que eu vou compartilhar, mas o texto eu tive que recorrer ao Alderi. Porque essa parte da história da nossa igreja, há pequenos registros em alguns livros de história, mas a maioria dos registros que nós temos estão na mente brilhante do doutor Alderi. E é um pastor muito querido, amigo, e foi também meu professor lá no Andrew Jumper, e é claro, para compartilhar com os irmãos algo bem seguro, para pisarmos num terreno bem firme, eu precisei recorrer ao nosso irmão, doutor Alderi, para poder compartilhar com os irmãos esses pontos. Então, o que nós pretendemos compartilhar com os irmãos nessa noite? Primeiro, a criação do sínodo no Brasil, que vai acontecer exatamente no ano de 1888. E aí nós vamos passar aqui pela expansão missionária, nós vamos, é claro, dentro dessa expansão, olhar para a crise missionária que vai se instalar, e nós vamos entender aqui que através dessa crise missionária aconteceu o grande cisma em 1903. E algo miraculoso, poder de Deus sobre nós, ainda já no ano de 1903, os irmãos não se renderam a essa divisão
e continuaram um projeto de evangelização nacional. Vamos ter ainda, em 1903, essa reconstituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos olhar por um outro lado, a Igreja Presbiteriana Independente, também motivada a levar Jesus Cristo para aqueles que precisam receber dele. Hoje mesmo eu conversava com um pastor independente, e tinha um período da história que eu não me recordava, e eu falei, deixa eu buscar na fonte. E peguei algumas informações lá também com os nossos irmãos. E, por último, um ponto importantíssimo na nossa história, a organização da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós vamos ver aí vai acontecer em setembro do ano de 1888. Eu vou ler para os irmãos aqui. Então, foi organizado o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é um grande marco da nossa história. E eu gosto muito de falar sobre esse episódio. Eu falava isso com o Fábio hoje pela manhã, com o nosso irmão diácono Fábio, que nós temos um esforço, presbiteriano. Nós vestimos de fato a camisa. E durante muito tempo nós temos anunciado. Eu me recordo no sesquicentenário, me recordo alguns anos depois, nós sempre anunciamos assim: 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. 154 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas já tem aí alguns 6 anos que eu tenho percebido que alguns irmãos têm mudado o discurso, e de uma maneira muito assertiva. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem 164 anos. O presbiterianismo em solo brasileiro é que completou esse ano 164 anos no Brasil. Por quê, meus irmãos? Porque quando Simonton, Blackford, Schneider e entre outros irmãos chegam no Brasil, até essa data aí de 1888, nós não temos uma igreja nacional. Nós já temos sim pastores nacionais ordenados, trabalhando, já temos sim igrejas nascendo em todo o território nacional, mas a nossa igreja até esse momento, ela ainda estava vinculada ao Sínodo de Baltimore, lá nos Estados Unidos. Então, o que nós tínhamos até o ano de 1888? Nós tínhamos 2 juntas missionárias americanas, o Comitê de Nashville e a Junta Missionária de Nova York, atuando em território brasileiro, ambas vinculadas ao Sínodo de Baltimore. Então não existia ainda uma igreja nacional. O que existia era uma igreja americana desbravando o terreno aqui no nosso território e plantando igrejas em nosso território. O Mackenzie, que nós nos orgulhamos tanto, ia ser dado para a Igreja Presbiteriana do Brasil muitos anos depois. Então, tudo que nós tínhamos, todos os recursos, ou a maioria dos recursos, vinham dos norte-americanos. E a gente até brinca, dentro da área missionária, costumamos dizer que quem dá o dinheiro dita as regras. E nós vamos perceber no momento da crise que a crise ela vai se instaurar exatamente por causa de uma discussão sobre como deveria ser investido o dinheiro norte-americano no nosso país. Nós vamos construir universidades ou vamos construir escolas? Qual é o jeitão que nós vamos trabalhar para plantar igrejas nesse território? Então é no ano de 1888, através de tantas discussões com as 2 juntas americanas, que nasce o Sínodo brasileiro. Havia apenas um único Sínodo do Brasil, ainda não havia nem Sínodo do Norte e Sínodo do Sul, era um sínodo mesmo, e ele nasce com 3 presbitérios: o presbitério do Rio de Janeiro, o presbitério de Campinas Oeste de Minas e o presbitério de Pernambuco. E nesse contexto nós já tínhamos em torno de 12 pastores nacionais, lembrando que a primeira igreja ela nasce no Brasil em 1862. E de maneira muito curiosa, quando nós olhamos até a igreja, isso foi a disciplina lecionada aqui ontem pelo reverendo Homer, mas só para a gente relembrar, não sei se ele passou por isso. Quando a Igreja Presbiteriana do Rio nasce no ano de 1862, tem uma outra curiosidade aí. Ela nasce com 2 membros apenas. E esses 2 membros, o Henry Milford e o Camilo Cardoso de Jesus, não eram brasileiros. Um norte-americano e o outro português. Nos dias atuais, nenhuma igreja seria organizada com 2 membros, porque no nosso jeitão de ser hoje, como já diz o reverendo Roberto Brasileiro, nós plantamos igrejas e organizamos igrejas quando essas igrejas, no mínimo, têm condições de se sustentarem financeiramente e também têm condições de manter o ministro ordenado para ali conduzir o trabalho da igreja.
Mas naquela época não. Era um outro jeito de trabalhar. Então a igreja americana queria plantar igrejas, queria expandir o território. E aí por isso que no ano de 1862, a igreja do Rio, que não é o que nós conhecemos hoje como catedral, era num outro lugar, eu acho que ficava ali na Uruguaiana. Depois que ela vai passar para aquela propriedade, ela nasce ali com apenas 2 membros. Então, essa é a nossa igreja. E quem foi o primeiro moderador do Sínodo do Brasil? Um velho conhecido da nossa história, reverendo Blackford. E esse sínodo, ele criou um seminário presbiteriano, ele vai eleger os 2 primeiros professores desse seminário e também vai dividir o presbitério de Oeste Minas em 2 presbitérios. E aí surge agora o presbitério de São Paulo e o presbitério de Minas Gerais. E agora sim se parece muito com o jeitão que nós temos hoje, né? Nós precisamos aí de 3 presbitérios no mínimo, né, pastor, para podermos ter um sínodo. E os nossos irmãos também começaram assim. Por isso houve a necessidade de dividir o presbitério de Campinas, Oeste Minas, em 2 presbitérios. E até também pela questão da extensão, pela questão também da facilidade do trabalho. Então agora, dentro desse contexto, logo aí em 1888, no momento em que nasce o Sínodo do Brasil, temos o presbitério do Rio de Janeiro, o presbitério de São Paulo e agora o presbitério de Minas Gerais. E nesse período, meus irmãos, ainda que as igrejas estavam nascendo com poucos membros, foi um período de grande expansão. E muitos novos missionários, pastores brasileiros começaram a ser ordenados. Vocês devem ter visto ontem falar-se sobre José Manuel da Conceição, que, na minha opinião, é o grande herói do presbiterianismo nacional, conhecido como o padre protestante, e ele tem uma história, meus irmãos, linda demais. Era um homem totalmente comprometido com o evangelho, desbravou várias fazendas, foi perseguido por muitos fazendeiros católicos. Ele tem uma história bem parecida com Paulo. Largavam cachorros atrás dele, e ele teve uma morte muito expressiva, que eles andavam longos quilômetros, né? E José Manuel da Conceição, ele chegava a ir daqui da capital até o sul do estado a pé, para poder, quando não tinha condições de ir em carruagem ou ir a cavalo, ele ia a pé, passando pelas fazendas, pregando o evangelho em troca de um prato de comida, levando o estandarte, né, de Jesus Cristo, para somente no sul do estado pegar um trem para poder chegar em São Paulo. E conta a história que José Manuel da Conceição, nessas indas e vindas, já com problema de saúde, ele cai morto ali na região do Campinho. E ele só não foi enterrado como indigente, porque ele foi identificado pelo delegado Honório Gurgel, que remete essa informação às autoridades constituídas na igreja presbiteriana, e inicialmente ele é também sepultado aqui no cemitério dos ingleses, e depois de um tempo ele é enviado para São Paulo, onde os seus restos mortais estão lá junto com Simonton também. E eu cheguei e tive a oportunidade de ir lá em São Paulo, né, visitando. Presbiteriano tem um negócio estranho, né? Vai visitar túmulo para fazer trabalho histórico, né? E lá a gente pôde também contemplar um pouquinho dessa história. E o seminário do Rio de Janeiro, ele nasce em Nova Friburgo, já no final do ano de 1892, e tem como o seu moderador, né, aquele que vai estar à frente do seminário, um outro grande missionário, que é John Rockwell Smith. E ele vai ter assim, um trabalho muito significativo, principalmente na área teológica, no Nordeste do nosso país. E eu não sei se os irmãos acompanham as discussões na internet, o modelo presbiteriano em todo o território nacional, e até hoje o presbiterianismo no Nordeste é um calvinismo mais ferrenho, né? Até nas discussões conciliares a gente vê com alguns irmãos, né? Josafá Vasconcelos, que acho que está no norte, né, do país. Então, o Nordeste e o Norte, eles têm uma ideia, né, de que são mais presbiterianos do que nós que estamos aqui mais para o Sudeste e para o Sul. E até hoje há discussões muito calorosas. Mas, de fato, houve um trabalho muito intenso, houve uma dedicação muito intensificada por parte desse irmão, que, deixa eu ver se ali dá para vocês, está dando para vocês verem bem ali. Então, esse aí é o Rockwell Smith. Ainda nesse período, meus irmãos, é criado no ano de 1891 o Mackenzie College, ou, conforme é conhecido aqui por nós, o Colégio Protestante. E o primeiro presidente dessa instituição foi o reverendo Horace Manley Lane.
que por causa de uma febre amarela, o Colégio Internacional ele vai ser transferido de Campinas para Lavras, e agora nessa nova propriedade ele vai receber um outro nome, vai se chamar Instituto Gammon, devido a um outro grande líder nesse período, que foi o reverendo Samuel Gammon. E está aqui, eu tentei colocar duas fotos aqui, do Mackenzie College, ou do Colégio Protestante, ainda em Campinas, com o Dr. Horace Lane, e já na transferência para o Instituto Gammon, e ali a foto também do reverendo Samuel Gammon. Nós temos muitas dificuldades, mesmo com toda a pesquisa que é feita. O doutor Alderi, ele é incansável, meus irmãos, em catalogar a nossa história. Ele conversa com famílias, ele conversa com descendentes desses irmãos, ele visita todas as instituições e igrejas que ainda mantêm algum acervo histórico, porém, muitas fotos nós temos ainda muita dificuldade de encontrar. Eu tento, tudo que eu encontro eu vou guardando numa pastinha que eu tenho lá no meu computador, mas muita coisa da nossa história já se perdeu. O Mackenzie College, meus irmãos, foi uma instituição muito importante, porque até hoje, tudo que nós fazemos naquilo que tange a questão educacional e também na questão que hoje poderíamos chamar nessa frente universitária, ela segue o mesmo ideal que começou lá atrás com os fundadores das primeiras escolas presbiterianas do nosso país. E eu não sei os irmãos, mas eu tenho assim um orgulho enorme, meus irmãos, de dentro da nossa igreja nós termos uma autarquia chamada Mackenzie, porque foi um legado muito grande que os americanos deixaram para nós. E conta os anais da história que, num determinado momento, os americanos olharam e viram uma pequena propriedade, que não é uma pequena propriedade, e disseram o seguinte: o que nós vamos fazer com isso aqui? E aí o pessoal brinca dizendo o seguinte, que os americanos disseram: dá para a igreja brasileira. E o Mackenzie caiu no nosso colo. E se vocês observarem até no histórico do Mackenzie, durante muitos anos, os chanceleres do Mackenzie não eram pastores brasileiros, eram norte-americanos. Devido a essa ligação, mesmo com a criação do Sínodo do Brasil, mesmo com a divisão entre essas duas primeiras igrejas, ou melhor, com a divisão que vai nascer a igreja independente, o Mackenzie continuava na mão dos americanos. Essa história é bem recente, tem pouco tempo que o Mackenzie passou para nós. E o Mackenzie se expandiu, já temos universidades não só em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro. Recentemente foi adquirido a Escola de Medicina de Curitiba. E que coisa linda, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, ela já oferece um curso de medicina numa faculdade própria. Meus irmãos, vocês me perdoem, eu serviria a Jesus Cristo em qualquer denominação, mas que alegria eu tenho do Senhor ter me chamado para servir nessa igreja, que presta um serviço relevante de evangelização dos brasileiros, mas que também presta um serviço educacional e social relevante em todo o território nacional. É claro, ainda o Mackenzie não está presente em todos os estados, mas estamos já em algumas regiões do nosso país. Então, a primeira escola evangélica do Nordeste, meus irmãos, foi o Colégio Americano de Natal. E olha também, nesse período, no ano de 1895, fundado por Catherine Potter, esposa do reverendo William Potter. E na mesma época, na cidade de Garanhuns, a gente vai perceber a escola nascendo ali, mas essa cidade também se tornando um grande centro evangelístico da obra presbiteriana. Então os presbiterianos, eles não passavam apenas com esse intuito: vamos plantar uma igreja aqui, vamos anunciar o reino de Deus. Não, havia todo o cuidado de um trabalho que começava desde os menores. Não é apenas plantar uma igreja, mas também precisamos plantar aqui uma escola. Para a medida em que o evangelho vai sendo apresentado, esse evangelho ele traz transformações no íntimo, que é a operação do Espírito Santo através da graça de Deus, do poder de Deus, mas também a transformação do intelecto. Então a gente já percebe o compromisso dessa igreja. Ainda não era uma igreja já nos moldes que nós temos hoje. O Sínodo havia acabado de nascer em 1888. E quase 10 anos após, a igreja ela começa a se expandir, plantando igrejas e também plantando instituições educacionais para trazer um ensino de qualidade para os brasileiros.
Nesse período, meus irmãos, não temos nenhuma igreja evangélica no Brasil fazendo isso. E eu preciso lembrar os irmãos as etapas, da evangelização brasileira. Nós não fomos os primeiros. Quando Simonton chegou aqui, já tinha um grupo aqui. Os anglicanos já estavam aqui. Porque quando a coroa portuguesa, no ano de 1810, no Tratado Comercial, abre os portos do Brasil, eles vão fazer uma relação comercial com a Inglaterra. E os anglicanos não vieram para cá para poder evangelizar os brasileiros, de forma alguma. Eles vieram para cá para fazer um serviço de capelania, para prestar uma assistência espiritual e religiosa para os navios ingleses que estavam aqui. Um outro grupo também já estava rondando aqui, que eram os luteranos, que também não vieram para evangelizar os brasileiros. Os luteranos vieram para cá naquilo que nós chamamos de um evangelismo de imigração. Eles vieram para cá também para prestar capelania para os imigrantes que vinham daquela região que nós chamávamos na época da Saxônia. Alemães, poloneses, austríacos, entre outros. A igreja brasileira, a primeira igreja, ou melhor, que vem para pregar o evangelho para os brasileiros, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu tenho um orgulho muito grande disso, porque, inclusive, eu já peguei livros de história e um manual que nós usávamos durante muito tempo nas nossas igrejas, do Ludigero, que era As Bases da Fé Cristã, e lá diz que a primeira igreja evangélica no Brasil foi a Igreja Evangélica Fluminense. Eu já até preguei nessa igreja, fica ali na Rua Camerino, no centro do Rio. Hoje essa igreja pertence aos congregacionais, mas naquele contexto, ela não era uma igreja congregacional, porque o Dr. Calley, Robert Calley, lembram dele? Ele não era congregacional, ele era um escocês, filho de pastor presbiteriano, só que na Escócia já havia igrejas presbiterianas, porque presbiteriana não é uma denominação, é uma forma de governo, mas lá na Escócia já tinha uma igreja presbiteriana, ou uma igreja nacional escocesa, com um jeitão mais congregacional. E o Dr. Calley, ele chega aqui com esse jeitão congregacional. E aí, é claro, a igreja que ele vai plantar aqui acaba tendo esse modelo mais congregacional e só mais tarde, já no início do século XX, que a Igreja Evangélica Fluminense vai ser absorvida pela Igreja Congregacional Brasileira. Mas naquela época, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer, já era uma igreja reformada, vinda da Escócia, e no contexto, qual era a igreja reformada da Escócia? Essa mesma, igreja presbiteriana. Mas vamos seguir aqui, que essa disciplina não é minha não, foi a do Homer ontem, mas meus irmãos, não dá para passar. Então em Garanhuns, com todo o esforço, o que nasceu? O Colégio 15 de Novembro, meus irmãos, e é uma escola muito relevante ainda em Pernambuco até os dias atuais. E através do esforço dessa escola, nasceu também o Seminário do Norte, que é um dos seminários de maior relevância entre os seminários que nós temos. Acho que eu coloquei, assim, está uma foto ali para os irmãos verem, o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, e uma coisa que eu acho linda é quando nós vemos dentro das nossas escolas e autarquias o nome presbiteriano. O Mackenzie, eu acho que ganhou isso não tem muito tempo atrás. Eu não me recordo qual foi o chanceler que estava à frente do Mackenzie, mas eu acho bacana demais quando chega na nossa instituição um aluno não crente, e para que os irmãos entendam, vou parar aqui rapidinho, olhando para São Paulo. Quando nós olhamos o Mackenzie São Paulo, o Mackenzie São Paulo tem uma relevância tão grande dentro da sociedade paulista, ou paulistana, não sei, sociedade de São Paulo, ali na capital, que o curso de Direito do Mackenzie, ele é mais disputado que o curso de Direito da USP. Todo mundo quer estudar na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E esse é o legal, que quando o aluno chega lá, ele vê no nome, Universidade Presbiteriana Mackenzie. É igual ao Colégio 15 de Novembro, que é um colégio famosíssimo lá em Garanhuns. E quando a sociedade rica, proeminente lá em Garanhuns, que é uma área nobre, tá, lá de Pernambuco, quer matricular o seu filho, ele chega na porta da escola e vê escrito Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Meus irmãos, temos que brigar por isso. Temos que plantar novas escolas, né? E eu sou professor no IPE, aqui em Nilópolis, né, o Instituto Presbiteriano de Ensino. E eu brigo muito lá na escola, eu falo para eles, olha,
Cadê os alunos presbiterianos? Temos que trazer os presbiterianos para cá. Eu não sei como é que é a realidade lá, lá no 15 de novembro, mas aqui no IPE temos pouquíssimos alunos que são da igreja presbiteriana. E nós temos que valorizar isso, enviando os nossos filhos para o Mackenzie. Por quê, meus irmãos? Porque foi um legado de homens e mulheres que deram o seu sangue, que morreram pela causa do Evangelho, para que esse legado fosse desfrutado por cada um de nós hoje. Olha a informação, estão ouvindo aí atrás? Que o reverendo está compartilhando? O reverendo está compartilhando conosco que hoje a escola 15 de novembro tem em torno de 1.500 a 2.000 alunos, e desses alunos apenas 30% dos alunos são presbiterianos. Olha, eles não estão ruins não, hein? Lá no IPE, dos alunos que nós temos lá, deve ser 200 e poucos alunos, de memória, tá? Do ensino fundamental 2, que é onde eu leciono, do 5º ao 8º ano. Eu só tenho 3 alunos presbiterianos. Então a gente tem que repensar isso aí, valorizar aquilo que esses irmãos deixaram para nós. E o reverendo está compartilhando conosco que é uma escola grande e relevante dentro daquela sociedade. E na outra foto está aqui o Seminário do Norte, meus irmãos. Eu nunca estive lá pessoalmente, mas eu sempre vejo fotos, já vi vídeos da instituição, e é também um lugar assim. Já esteve lá, Rev? Aí, no 15 de novembro, né? Quando for lá a próxima vez, me leva lá também para passear e conhecer lá. Então, meus irmãos, tudo isso é um legado. E nesse período houve uma grande expansão. Ainda no ano de 1901, foi iniciada uma grande obra em Santa Catarina, né? Uma obra de evangelização, em São Francisco do Sul e em Florianópolis. E a igreja ela também iniciou uma marcha, eu copiei isso aí do Alderir, uma marcha vitoriosa, no leste de Minas. E inclusive o presbiterianismo no leste de Minas é muito forte, meus irmãos. Quando a gente pega essa região do Alto de Jequitibá, quando a gente pega a região de Manhuaçu, quando a gente pega essa região de Ipatinga, Governador Valadares, o presbiterianismo é muito forte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, fazendo um adendo aqui. A região da Baixada Fluminense é a região onde mais se plantou igrejas em todo o presbiterianismo nacional. Não existe nenhuma região do nosso país que se concentre o maior número de igrejas presbiterianas como nós temos aqui na nossa região. Mas deixa só eu fazer uma crítica, permitam-me isso, por favor. As nossas igrejas são pequenas. As nossas igrejas, elas não tiveram também um desenvolvimento econômico, financeiro. Então nós temos muitas igrejas, mas igrejas, permitam-me a expressão, tá? Não estou querendo desmerecer o nosso trabalho aqui, mas são igrejas pequenas e até inexpressivas dentro do nosso contexto. Porque às vezes nós estamos numa grande metrópole aqui no Rio de Janeiro e a nossa mega igreja presbiteriana aqui tem 200 membros. E você pega uma batista pequena, já tem 500 pessoas congregando ali. Quando olhamos para essas regiões, meus irmãos, são igrejas grandes, são igrejas robustas. E inclusive até na região de Manhuaçu, quando nós olhamos para a área missionária, as igrejas que estão ali são as igrejas que eu não sei na junta de missões, mas pelo menos até quando eu olho para a APMT, são as igrejas que estão de vento em polpa, enviando muitos recursos financeiros para a obra missionária. E também para a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da contribuição ao Supremo Conselho. Quando eu olho o Nordeste, quando eu olho a região Norte, o presbiterianismo nessas regiões, ele não apenas fincou as suas raízes, não apenas plantou igreja para apresentar uma estatística, mas são igrejas muito bem consolidadas e muito bem estabelecidas em suas regiões. Então, meus irmãos, é algo que é oriundo desse trabalho desses irmãos. E o primeiro obreiro a residir no Alto de Jequitibá é esse irmão aí na foto, o reverendo Matatias Gomes dos Santos. Ele tem uma história muito próxima a nós aqui, que ele foi pastor também na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Foi esse pastor aí responsável pela construção daquilo que hoje nós conhecemos como Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Vocês sabem que catedral não existe na nossa igreja, né? É apenas um apelido carinhoso num processo de revitalização que o reverendo Matatias fez lá.
E por que nós não temos catedral na nossa denominação? Quem arrisca aí a dizer? Ah, não acredito, vocês já tiveram essa aula, eu não tenho dúvida. Com certeza o reverendo Paulo Emílio já ensinou isso aqui para vocês. E vocês esqueceram. Por que na Igreja Presbiteriana do Brasil não tem catedral? Por quê, meus irmãos? Ó, o pastor já puxou o celular e já está anotando o nome daqueles que não vão responder essa pergunta. Vai ficar ajoelhado no milho aí, orando o Pai Nosso e lendo toda a confissão de fé de Westminster. Por um simples motivo, meus irmãos, por causa da nossa forma de governo. O nosso governo, ele é presbiterial. Então, qual é o governo onde cabe uma catedral? Catedral ou cátedra é o lugar onde reside quem? O bispo. E o bispo, ele está em qual forma de governo? Governo episcopal. Por isso que a nossa igreja não tem catedral. Às vezes, até quando eu entro em contato lá, eu tenho muito carinho lá, reverendo Porpino, a turma lá. Às vezes, quando eu falo com o Charles, que é o administrador da igreja, eu falo assim, ó, eu estou querendo mandar um documento aí, às vezes pela Academia Evangélica de Letras, para reservar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Aí eu sinto que ele já percebe assim, reverendo já está me cutucando aqui. É claro que a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, ela tem uma relevância muito grande no município do Rio de Janeiro, porque não é apenas uma igreja, mas também é um lugar de visitação. Por isso que é a igreja de portas abertas. Então, o reverendo Matatias que foi esse responsável por aquela arquitetura. E de uma outra igreja também, eu não sei se vocês conhecem, a Igreja Unida de São Paulo. Conhece? Lá do reverendo Roster, que é o executivo da APECOM. Uma igreja lindíssima, num molde bem parecido com a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Também de responsabilidade do reverendo Matatias. E as igrejas continuaram se expandindo. E no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós tivemos 2 grandes líderes pastoreando essa igreja. Em São Paulo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, e no Rio de Janeiro, também lá na Catedral Presbiteriana, que não era ainda a catedral, o reverendo Álvaro Emídio dos Reis, né? E o Álvaro Reis, né, que alguns irmãos aqui conhecem, inclusive na época dele, da gestão que ele teve na Igreja do Rio de Janeiro, ele trouxe o presbiterianismo para a Baixada Fluminense, que é a Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Então, a Igreja Presbiteriana de Nilópolis comemorou no ano passado 100 anos de história e vem do legado aí com o reverendo Álvaro Reis. Então, nesse período, meus irmãos, muitas igrejas foram plantadas. E esses 2 homens que vocês estão vendo aí na imagem vão ser exatamente os 2 homens que vão figurar o momento mais triste da nossa história, que foi o momento do rompimento, né, ou melhor, o grande cisma que vai acontecer por causa de discussões dentro da área missionária, mas que o que chegou a nós é que a crise foi uma crise na área da maçonaria, que, permitam-me dizer aqui, na minha opinião de leitura histórica, maçonaria, nesse período, não era um problema para a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? E eu posso depois dizer a vocês o porquê. Então, qual foi o processo aí da crise missionária? Infelizmente, mesmo com todo o avanço, mesmo com todo o progresso das 2 agências missionárias, lembra, o Sínodo do Brasil nasce em 1888. Então, ela rompe, eu não sei se esse é o termo mais correto, mas eu vou usar esse termo aqui. Numa questão jurídica, ela agora não está mais vinculada ao Sínodo de Baltimore, nos Estados Unidos. No entanto, as juntas missionárias continuaram atuando a todo vapor aqui em nosso território. Os missionários americanos continuaram chegando, os missionários atuavam aqui, plantavam igrejas, as 2 juntas, o Comitê de Nashville e a Junta de Nova York. E aí começa a ter algumas crises, algumas discussões com a liderança nacional. Então, inicialmente surgiu uma discussão de prioridade entre as próprias juntas. E o Sínodo do Brasil discutia com as 2 juntas a seguinte proposta: o que nós vamos trabalhar? O que o Sínodo do Brasil queria? O Sínodo do Brasil, ele queria uma obra evangelística. E dentro dessa obra evangelística, queria o quê? Plantar seminários, é claro. Toda igreja que está expandindo em território, em qualquer país, ela precisa formar novos obreiros. E para formar novos obreiros, ela precisa abrir novos seminários. No entanto, a Junta de Nova York já tinha uma outra ideia.
a junta ela queria dar ênfase numa obra educacional. Então eles queriam, principalmente através do Mackenzie College, que já estava em Campinas, que os resquícios dessa escola já estavam lá em Garanhuns, se expandindo para outros territórios, e eles queriam isso. Mas presta atenção, meus irmãos, vamos tentar entender isso. Escola é muito importante, vai formar cidadãos. Inclusive, eu estava lendo algum anuário da igreja, e teve um presidente da República, acho que foi o Café Filho, que ele foi membro de uma UCP de uma das nossas igrejas. Eu, numa certa feita, eu estive numa igreja, pregando no sul do estado, não sei se foi em Valença, não sei que igreja foi, e tinha um presbítero conosco, que ele foi ministro de um governo, não sei se foi no Itamar ou se foi no Fernando Henrique, não me recordo agora. E mais recente também tivemos um outro pastor nosso sendo ministro de governo. Então a educação é claro que é importante, de formar cidadãos, de oferecer uma boa educação, mas olhando o contexto da época, em que nós necessitávamos de plantar igrejas e necessitávamos de obreiros nacionais para isso, é claro que o seminário naquele momento talvez fosse mais relevante do que uma escola. Então, essa foi a principal discussão que se levantou nesse período. E aí a gente chega, meus irmãos, no cume da discussão dessa crise missionária, e aí nós temos também outros irmãos aí envolvidos. Além do Carlos Eduardo Pereira e também do reverendo Álvaro Reis, nós vamos ter esse aí no meio, o reverendo Horace Lane, e também esse aí mais no canto aqui direito de vocês, o reverendo William Waddell. E as discussões começaram a ficar muito acirradas por conta desses irmãos. Até que ela chega no cume, que o reverendo Eduardo Carlos Pereira, ele começou a se tornar muito radical nos seus posicionamentos, nos seus embates, nas reuniões conciliares, e ele foi tão radical que ele chegou até a perder apoio dos irmãos que caminhavam com ele durante algum tempo. E surge naquele contexto, para poder difundir o seu pensamento, um jornal, que é o jornal Estandarte. Álvaro Reis não ficou para trás. Para ele também, irmãos, a gente às vezes não chega a essa parte para nós na história. A gente só vê, hoje nós temos o Brasil Presbiteriano, que a gente lê, que a gente vê as notícias, mas naquela época, o jornal, além de trazer as notícias da expansão do presbiterianismo, também trazia os embates, as diferenças de duas grandes lideranças. Então eu costumo dizer que a igreja rachou em 1903, não foi por causa da maçonaria, não foi apenas pela questão missionária, mas porque dois bicudos não se beijavam, A gente brinca assim, carinhosamente falando. E, de fato, o desentendimento desses dois homens e de outros irmãos que também colocaram mais lenha nessa fogueira, acabou fazendo com que houvesse um rompimento da igreja, ou de uma parte da igreja, e esse rompimento vai surgir os independentes, E aí é uma história que a gente já vai compartilhar. Mas deixa eu dizer uma história boa antes do rompimento. É o nascimento da Igreja Unida. No ano de 1900 foi organizada a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que foi uma fusão de duas igrejas formadas por pessoas que haviam saído da igreja do reverendo Eduardo. Porque, lembra, ainda que ele fosse uma liderança muito importante, muito carismática, quando ele começou a ser muito radical em suas propostas, algumas pessoas não concordaram. Porque toda discussão teológica, missionária, ela pode gerar um novo movimento. Hoje, o meu maior temor dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei se o reverendo Paulo Emílio tem esse temor, é de nós passarmos por um novo racha. Porque nós temos algumas discussões que às vezes ficam afloradas, Os ânimos ficam à flor da pele. E quando nós olhamos, eu não me recordo agora, são quantos sínodos? 80 e pouquinho. Por exemplo, só na discussão sobre a questão da mulher pregar ou não, que a discussão não é essa, tá? A discussão é, quem é que pode pregar? E lá o catecismo vai responder. Sobre a questão do ministro. Por isso que o ministro, ele é o ministro da palavra e dos sacramentos. Nem o seminarista poderia pregar. É claro que com o nosso jeitão aqui, a gente coloca o seminarista para pregar, mas quem pregaria é o licenciado. Por isso que é o termo licenciado, licença para pregar.
E ainda assim o licenciado deveria ser alguém pregando sob a tutela e supervisão do pastor. É como se fosse um médico residente fazendo ali a cirurgia com acompanhamento do cirurgião-chefe. Mas no nosso jeitão de ser, a coisa anda diferente. Mas nessa discussão já tem mais de 70 sínodos que já estão a favor, né, de mudar isso. Então, a todo momento surgem discussões. No momento é sobre maçonaria, no outro momento é sobre ordenação feminina, no outro momento é sobre diaconisa. E os ânimos vão se exaltando, lideranças vão surgindo, ideias vão se opondo, e se nós não tivermos um bom moderador, a história poderá se repetir. E às vezes, meus irmãos, permitam-me compartilhar isso nessa aula, desse nosso encontro, que a leitura que eu faço, que se a nossa igreja passar por um novo racha, um novo cisma, o impacto vai ser na área missionária. Porque hoje nós temos uma igreja que tem plantação de igrejas no Brasil e no exterior. E se a igreja se divide, quem é que vai ficar com o quê? Quais igrejas vão ficar para cada lado? E o que já está sendo feito? E o recurso que já está sendo enviado? E os obreiros que é desse lado e que está do outro lado? Vai ficar com quem? Então, meus irmãos, temos que orar a Deus para que o Senhor, com a sua boa mão, continue conduzindo, calmando os ânimos, para que essa história não se repita. Então, surge a igreja aqui de São Paulo, né, nessa discussão calorosa. É uma igreja linda, a Igreja Unida de São Paulo. Na Igreja Unida, é a igreja que, inclusive, é onde eu estudo, né, o CFM, o Centro de Formação Missiológica da PMT. Hoje ela acontece nessa igreja. E é porque a foto está bem pequenininha ali, mas ela tem até uma estrutura bem parecida, né, com a Igreja do Rio. Quando nós entramos na igreja, os vitrais, irmãos, uma igreja linda. Quando você for em São Paulo, vai lá na Rua Helvética, visita a Igreja Unida de São Paulo, tire fotos lá, que é lindíssimo realmente. E aí chegamos aí ao grande cisma, meus irmãos, em março do ano de 1902. O reverendo Eduardo Carlos Pereira e seus partidários começaram a divulgar na sua plataforma, o estandarte, os 5 tópicos sobre a questão missionária, educativa e maçônica. E após pouco mais de um ano de debates acalorados, chegou-se a esse desfecho aí, no dia 31 de julho do ano de 1903. E durante uma reunião do sínodo, após serem derrotados em todas as suas propostas, porque eles foram derrotados no sínodo, o Eduardo Carlos Pereira, ele sai com a sua turma, se desligam do sínodo e nesse momento vai surgir a Igreja Presbiteriana Independente. Eu não sei dizer, meus irmãos, porque a nossa Constituição, ela vai ser promulgada muitos anos depois. A nossa Constituição, acho que a primeira nasceu em 1936, eu acho a primeira, e depois em 50 ali com Benjamin Prudente de Moraes, se eu não me engano, que era um grande jurista, e depois ela vai ser revisada em 58. Mas nessa época ainda não tinha. Então hoje, quando algum grupo aí tenta fazer alguma coisa diferente daquilo que nós adotamos e ensinamos, que é a palavra de Deus e depois os nossos catecismos, né, os símbolos de fé de Westminster, um grupo até pode sair. Mas eu até falo, quando eu passo por alguma igreja moderninha, eu falo o seguinte, não há nenhuma vergonha vocês serem assim. Querem ser neopentecostais, querem ser pentecostais, não há problema. Arruma as suas coisinhas, aluga um galpão ali do lado e sejam felizes. Mas essa igreja aqui, ela é uma igreja confessional. Hoje, e já passamos por isso, não sei se o pastor lembra da igreja lá de Ananindeua, que a igreja fechou. Eu acho que até a Junta de Missões, não sei se iniciou já um projeto lá de reimplantação da igreja. A igreja passou por um racha enorme lá e todo mundo foi embora. Eu acho que só ficou o pastor, mas é o pastor sem ovelhas, então o templo ficou lá, porque hoje não perdemos mais o templo, mas nessa época não. Então eles saíram com um grande número de pessoas, eles saíram com 7 pastores, 15 presbíteros, mais de 4.000 membros e também levaram as propriedades. E nesse período houve uma disputa muito longa de propriedades, litígios judiciais, uma história muito triste, meus irmãos. Muito triste, porque isso envergonha o Evangelho. Imagina 2 pastores, presbíteros, igrejas brigando judicialmente para ver quem é que vai ficar com o que dentro dessa disputa aí dos despojos da igreja. Então, eu vou até pular aqui,
Não gosto muito de falar essa história, não. Botei ali, né, alguns personagens, e a gente tem ali os pastores que saíram, foram esses pastores: o Eduardo Carlos Pereira, Caetano Nogueira Júnior, Bento Ferraz, Ernesto Luiz de Oliveira, Otoniel Mota, Alfredo Borges Teixeira e Vicente Temudo Lessa. O Vicente Temudo Lessa, um grande historiador da igreja. Recentemente, a nossa editora, a editora Cultura Cristã, publicou um livro da qual ele relata muitas histórias desse período. Eu ainda não tenho em casa, mas vale a pena adquirir essa obra. E nessa época, eu tenho a estatística aqui, ó. O sínodo, entenda bem, toda vez que eu falar sínodo aqui, eu estou me referindo à igreja-mãe. Quando eu me referi ao presbitério nascente, é o presbitério que nasce com os independentes. Então, o sínodo, quero dizer, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1903, ela contava com 77 igrejas, aproximadamente aí 6.500 membros. 4 anos depois, desculpe, em 1907, os independentes já contavam com 56 igrejas e mais de 4.200 membros comungantes. Então, é uma história muito triste. E durante muito tempo houve até uma proximidade entre a IPB e a IPI. Hoje, por algumas questões, acredito, de cunho também teológico, né? Hoje não dá mais para a gente fundir as duas denominações. Mas durante muito tempo eu cheguei a acreditar que essas igrejas voltariam a se unir. Deixa eu só abastecer aqui, irmãos. Já estou terminando. Deixa eu só pular aqui. Esse seminário aqui de Campinas já era o seminário que já havia sido transferido do Rio de Janeiro para São Paulo, e de São Paulo ele vai agora para Campinas. Ele vai ocupar a antiga propriedade do Colégio Internacional, lembra? O Colégio Internacional que sai de Campinas e se transforma no Instituto Gamo. O irmão é formado em Campinas, é formado aqui. Os irmãos que se formaram em Campinas, acho que até hoje mantiveram essa instalação lá. Isso, o prédio antigo, porque quando eu tive a minha última ida lá em Campinas, eu vi um prédio histórico. Eu pensei, opa, deve ser o Colégio Internacional. E entre os primeiros formandos de Campinas estão os irmãos Tancredo Costa, Herculano Gouveia Júnior, Miguel Riso Júnior, que é um outro grande nome da nossa história, Pascoal Luiz Pita, e mais tarde vieram Guilherme Kerr, que eu não sei se é o avô ou se é o pai do cantor Guilherme Kerr. Eu acho que é o avô, né? E Jorge Goulart, Galdino Moreira e José Carlos Nogueira. Eu tentei procurar algumas fotinhos, não achei de ninguém. Só achei desses 3 aí. Está aqui o Tancredo Costa, o Herculano Gouveia Júnior e o Miguel Riso. Agora sim, meus irmãos, no ano de 1907, já estamos aí caminhando para o fim, surge agora a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora nós já avançamos, né, para uma instância superior, aquilo que hoje nós conhecemos como Supremo Conselho, né, que é um nome que vem da maçonaria. A gente brinca, mas tudo que a gente olha, meus irmãos, nem fiquem preocupados, tudo é estrutura maçônica, que é a pirâmide, que o pessoal fica no nosso pé dizendo, aí ó, igreja local, aí tem um presbitério tem um sínodo, isso é maçonaria. Não é só nisso não. Quem gosta de futebol, quando você olha até para o futebol, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense e os outros clubes formam a Federação do Estado do Rio de Janeiro. A Federação do Rio, de São Paulo, de Minas se junta, forma a CBF. A CBF com a CONCACAF, com isso, com aquilo outro, forma a FIFA. E estrutura maçônica. E esse modelo da maçonaria foi infundido em todo o mundo. E esse nosso nome ficou. Supremo Concílio também é um resquício. Inclusive, tem uma questão muito curiosa com a maçonaria. Até o termo, exemplo, presbítero emérito, né, ou diácono emérito, essa emerência de 25 anos, quando você olha lá os manuais da maçonaria, está lá o emérito, com 25 anos. Mas faz parte também da nossa história. Depois, numa outra matéria, a gente fala sobre isso, porque agora não dá tempo. Então, meus irmãos, surge em 1910 a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o moderador do último sínodo instalado na Assembleia Geral foi um pastor veterano, com mais de 40 anos, né, de ministério pastoral, o reverendo Modesto Carvalhosa. Então, a Assembleia Geral ela é instalada
E o primeiro moderador eleito foi o reverendo Álvaro Reis, que é o grande nome desse momento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deixa eu avançar ali. Deixa eu logo apresentar a estatística, que tinha algumas informações aqui, mas eu vou pular. Nesse período, a gente está olhando aí para o ano mais ou menos de 1910, 1911. Já estamos no início do século XX. Já temos, lembra do processo de implantação do Evangelho no Brasil? Processo de capelania com os anglicanos, processo de imigração com os luteranos, processo de missões propriamente dita, com presbiterianos, congregacionais, batistas. Aí eu falo, aí veio a turma toda, chegou a turma toda. Mas nesse momento em que nasce a Assembleia Geral, os presbiterianos estavam nadando de braçada. E vejam a nossa comparação em relação a outras denominações. Olha lá, nesse período nós já tínhamos mais de 10 mil membros comungantes em nossas igrejas. Os metodistas, um outro grande grupo, tinham 6 mil membros. Os independentes, os presbiterianos independentes, 5 mil membros. Os batistas, 5 mil membros. E os episcopais, cerca de 1.000. Lembrando que a Assembleia de Deus, ela nasce nesse ano. A Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus de Belém. Ela nasce em 1910. Então, a igreja presbiteriana ali era soberana, governava em número de igrejas em território nacional. Mas alguns anos se passaram e essa história mudou. Eu volto a dizer como o reverendo Roberto Brasileiro diz, o nosso processo de evangelização e plantação de igreja é um processo mais lento, porque tem o nosso jeitão de plantar igreja, mas continuamos plantando igreja. E ainda que muitos irmãos façam críticas ao modelo de plantação de igrejas hoje as nossas igrejas, elas nascem consolidadas. Ponto de pregação, nasce a congregação, se adquire o terreno, constrói a propriedade, a igreja é organizada, e mesmo que tenha qualquer coisa nessa igreja, qualquer luta, briga, disputa, o templo está lá. E aí nós temos a oportunidade de replantar a igreja. Tem várias igrejas neopentecostais que constroem um monte de igreja por aí, mas não passa de um nicho comercial, porque é o estudo do lugar, eu alugo o lugar, e se não der certo, eu fecho tudo e abro outro lugar. A igreja presbiteriana não. Quando ela se instala num lugar, ela quer ficar ali para trabalhar com aquele público que carece do Evangelho de Jesus Cristo. Então, temos que entender o nosso modelo. Não somos melhores do que ninguém, mas temos uma outra forma de trabalhar e de plantar igrejas. Então, avançando aqui, meus irmãos, um orgulho também nacional. Olha que um fato interessante. Eu descobri essa informação esses dias. Esse pastor é um pastor português, mas era um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1910, ainda consolidando-se em terreno, em território nacional, mas ela já envia o primeiro missionário a um campo transcultural. E está aí o reverendo João da Mota Sobrinho, primeiro missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil enviado ao exterior. E ele foi enviado à sua terra natal, a Portugal, e realizou um trabalho naquele lugar até o ano de 1922. E última informação, no ano de 1917 foi aprovado o modus operandi, um acordo entre a Igreja Brasileira e as missões norte-americanas, pelo qual os missionários se desligaram dos concílios da IPB, e aí sim, em 1917, todos os missionários americanos que estavam aqui tiveram que tomar uma decisão. Ou eles passariam para a igreja brasileira, ou eles voltariam para a igreja americana. Então, é nesse momento aqui que, na história, eu consigo enxergar a igreja. Volto a dizer, haviam missionários aqui ainda do exterior, estrangeiros? Claro que sim, mas agora já tem um acordo ali. E eles separam-se os campos nacionais dos campos das missões. E no ano de 1924, a Assembleia Geral ela vai se reunir pela primeira vez sem qualquer missionário estrangeiro como delegado de presbitério. Então agora a gente olha para uma reunião em nível nacional, onde todos os pastores que estão participando como delegados são pastores nacionais ou pastores estrangeiros, porém pastores da nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Então isso é muito bom, meus irmãos, quando eu olho para a nossa história,
Muitas igrejas foram plantadas, instituições, seminários, escolas, e um grande legado foi construído com esses homens. Eu não quero desmerecer nenhum missionário do nosso tempo, nenhum plantador de igreja no nosso tempo. Mas quando eu olho para esse período da nossa história, o período da consolidação, o doutor Alderir, ele tem um livro falando sobre isso, Os Consolidadores. E foi um período que se plantou muita igreja, muito trabalho foi feito. E aí a gente percebe a seriedade do trabalho e a condução do nosso Senhor sobre esse trabalho. Essas mesmas igrejas estão de pé até os dias de hoje. Por isso que nós temos muitas igrejas centenárias. Tem uma igreja centenária muito curiosa, que fica lá em Nova Friburgo. Recentemente eu recebo um telefonema e alguém me fala assim: pastor, olha, eu preciso que você assuma uma igreja. Que igreja, irmão? Eu já sou pastor de uma igreja. Não, é uma igreja aí no Rio, está sem pastor. Qual igreja? A igreja X. E aí quando eu fui pesquisar a igreja já tem 130 anos, está lá em Nova Friburgo. Linda, escrito presbiteriana com Y. E só tinha, acho que algumas famílias, fica numa propriedade, numa fazenda. E aí eu falei, não tem condições, meu irmão, eu moro em Nilópolis, como é que eu vou para Nova Friburgo pastorear a igreja? Mas deixa comigo. E aí eu liguei para um amigo lá em Nova Friburgo, um pastor muito querido, e ele assumiu a tutela dessa igreja. Então, a igreja passou por dificuldades, foi plantada nesse período, mas o templo continua de pé até hoje. E o resquício do trabalho, mesmo que sejam poucos irmãos congregando lá, mas ainda continuam pessoas congregando naquele lugar. Então, meus irmãos, tenham orgulho dessa história. Tenham orgulho da Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja que vocês fazem parte, a igreja que eu faço parte, não é qualquer igreja. Entendam bem, tá, meus irmãos? Não estou desmerecendo outras denominações evangélicas. Tem igrejas muito sérias no Brasil. Tem igrejas sérias no Brasil e comprometidas com o Evangelho. Mas a nossa igreja é uma dessas igrejas. E nós precisamos continuar trabalhando, levantando o estandarte. Então, quando você recebe uma convocação do pastor, da sociedade interna, ou propriamente o convite do Espírito Santo para cultuar, não vem reclamando não. Venha com alegria, porque muito suor foi derramado, muito sangue, muitos pés andaram descalços. Volto a dizer a vocês, José Manuel da Conceição, ele veio cambaleando pelas ruas do Rio de Janeiro, caiu morto na estrada, um grande ícone da nossa igreja. E se não fosse o delegado Honório Gurgel, esse delegado teve até um bairro com seu nome, né? O bairro aqui de Honório Gurgel. Se ele não encontrasse José Manuel da Conceição morto, maltrapilho, alguém olhava assim, morador de rua, grande ícone da igreja presbiteriana, morreu trabalhando para Jesus Cristo. A nossa vida está boa demais, a gente pode avançar mais um pouco. Que Deus assim nos abençoe. Deixa eu só deixar aqui rapidinho uma recomendação aqui, ó. Algumas sugestões para esse tema, tá, meus irmãos? Essa obra aqui está um pouquinho embaçada, é Os Consolidadores, do doutor Alderir. Essa obra aqui, maravilhosa, Os Pioneiros. Essa obra aqui já é uma obra que já vai do período de, eu acho que é de 1959 a 2009, já é um período lindo da nossa igreja. E essa obra aqui eu ainda não conheço, mas já me recomendaram, que é uma obra que fala sobre o sul do Brasil, que é uma outra peculiaridade, não deu para falar aqui. Mas só rapidinho para falar para vocês aqui, antes de passar para o irmão, que eu já estourei o tempo. Eu tive pelo PMC, trabalhando no Rio Grande do Sul, como seminarista, no ano de 2012 e 2013. Quando eu cheguei em 2012, no Rio Grande do Sul, éramos 12 igrejas presbiterianas. 2012. Você sabe quantos municípios o Rio Grande do Sul tem? 496 municípios. 12 igrejas em 2012. E eu fiquei lá revoltado, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Seminarista é assim, né, meu irmão? Seminarista quer mudar o mundo. E eu, seminarista, tem que fazer alguma coisa. E eu fui buscar na história, mas peraí, tem alguma coisa errada. Porque a primeira igreja plantada no Rio Grande do Sul foi em 1870, lá em São Leopoldo, com um holandês chamado Emanuel van Orden. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Por que a primeira igreja é plantada em 1870 e em 2012 só temos 12 igrejas? Os livros de história não contam isso. Mas houve um acordo de cavalheiros. E a igreja presbiteriana, não temos que ter vergonha disso. É a nossa história. A igreja presbiteriana fez um acordo de cavalheiros com os luteranos. E os luteranos, eles seguiram para a área serrana aqui do estado do Rio, ficando com Petrópolis e Nova Friburgo, e o sul do país, principalmente
é o Rio Grande do Sul, que a maioria dos imigrantes da Alemanha, da Polônia e daquela região ali, eles imigraram para o sul do país. E já que a igreja luterana veio para prestar um serviço de capelania de imigração, não tinha sentido eles não se concentrarem em outro lugar que não fosse ali. E aí houve esse acordo, olha, não vem para cá não. E aí tem algo curioso, porque assim, se eles disseram isso, é uma brincadeira, tá? Se algum luterano estiver vendo aqui. Eu tenho um contato muito bacana com a IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana, que a outra é mais liberal. E talvez eles pensaram o seguinte, essa turma está plantando igreja em tudo que é lugar. Não vem para cá não. Deixa a gente ficar aqui, porque senão eles vão evangelizar os nossos. E aí houve esse acordo, então a luterana ficou de um lado, e a igreja presbiteriana ela pega sudeste, centro-oeste, nordeste e avança para o norte. Então é um outro episódio curioso aí da nossa história presbiteriana.